tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né? Aqueles que estão presentes e aqueles que também nos acompanham pela internet. Então nós vamos começando pelas atividades da casa, para que todos tenham conhecimento, né? Nós temos palestras e passes todos os dias, né? O plantão de atendimento sempre se inicia meia hora antes das nossas palestras. Então, domingo, as palestras, nós temos evangelização infantil às 10 horas, né, consequentemente com a palestra. Quarta-feira, esse horário que vocês sabem, às 14 horas. Às segundas e quintas-feiras, às 20 horas e 5 minutos. Né? Por que 20 horas e 5 minutos? Né? Porque até às 20 horas não se pode estacionar aqui na faixa de ônibus. Então, iniciando 5 minutos mais tarde, nós podemos ter a oportunidade de estacionar os carros, quem vem de carro, né? E terça-feira também é às 20 horas e 5 minutos, com tratamento de passe para enfermos, depressão e dependência, à distância ou através de familiares e amigos. E às sextas-feiras, nós temos também às 20 horas e 5 minutos, palestra e passes, de grupo de atendimento espiritual e apoio a dependentes químicos, tabagismo e familiares, né? É mais um trabalho de apoio, né? E o primeiro ano do curso de doutrina já teve início, né? Mas ainda dá tempo, até 7 de março, quem tiver interesse em fazer. A assistência social, segundo sábado de cada mês, a partir de 9 horas, nós estamos entregando 72 cestas básicas para as famílias cadastradas. Isso dá em torno de quantas famílias, Vladimir? Quantas famílias nós atendemos em forma de rodízio? 36. Não, 72 cestas básicas. 72 famílias, né? 80, é a nossa meta, né? Vai passar. Então, todos os sábados às 7 horas tem entrega de lanche para moradores de rua. E primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas, tem curso para gestantes, né? E novas turmas começam agora em março. Nós temos o nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. As palestras em tempo real são gravadas também no YouTube. Então, posto isso, vamos começar então a nossa atividade de hoje. Com a prece, vamos elevar nossos pensamentos, vamos aquietando, cerrando os nossos olhos, e vamos, então, nos conectando à espiritualidade superior, para que possamos aproveitar de uma forma bastante eficiente todos os benefícios que nos serão concedidos nesse momento da palestra e dos passes. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de aqui estarmos, e suplicando a Ele que, através do nosso Mestre Jesus, possa nos envolver com carinho, com amor, com fraternidade, nos trazendo bem-estar espiritual, material, nos trazendo consolo, nos orientando o caminho a seguir. E vamos contando com o apoio da equipe espiritual da casa, dos nossos guias protetores, de todos que aqui estão sempre nos trazendo todos esses benefícios dos quais vemos em busca. E assim nós vamos iniciando o nosso trabalho de hoje, envolvendo carinhosamente a nossa companheira Leda, que vai falar sobre tolerância e coerência, né, que é do livro Opinião Espírita, que é a mensagem de André Luiz através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Quem se segura para mim isso aqui, por favor? Boa tarde a todos, queridos, né? Mais uma vez falando do Evangelho de Jesus. E o Chico Xavier nos traz esse tema, né, através dos seus mentores, André Luiz e Emmanuel, falando de tolerância e coerência, né?
Quando nós ouvimos falar em tolerância, tolerância tem dois significados. Tem o significado do tolerar, naquele sentido assim mais amplo, de aguentar. Eu vou aguentar. Que não é o significado evidente que os espíritos dão, né, para essa tolerância. O próprio Chico, ele conta uma vez de uma senhora que chegou lá para o Chico dizendo que tolerava o marido. Ela tolerava, porque ele era alcoólatra e ele causava inúmeros problemas, então ela tolerava. Chico, eu vou tolerar esse meu marido porque eu não quero mais voltar com ele. Eu quero acabar meu karma nessa vida, nessa encarnação. Aí o Chico falou, minha irmã, só que quando você chegar na espiritualidade, ele já vai estar te esperando na fila para reencarnar. Porque dessa vez você tolera e da próxima vai ter que aprender a amar e respeitar. Então não é aquela tolerância mórbida, vou aguentar. Não é. Segundo a visão espírita, tanto é que esse texto ele tem base no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das bem-aventuranças de Jesus. E fala, bem-aventurados os misericordiosos. Então, aquele que é misericordioso não tolera por tolerar. Ele tolera porque ele entende e porque ele compreende a necessidade do estar perto. Por que eu preciso? O que o Pai quer me dizer de colocar alguém a meu lado que eu preciso compreender e entender. Então, o Chico começa assim, compreender e desculpar, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa. A gente lembra do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não é só perdoar, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, somos constantemente perdoados, ou seja, tem tolerância para conosco, o próprio Pai, com a sua misericórdia, nos tolera nesse sentido amoroso, misericordioso, e nós precisamos igualmente fazer a nossa parte da nossa tolerância, né? Então, mas, aí continua, o Chico não para nunca por aí, né? Aí ele continua o texto. Ele fala assim, mas observar a coerência para a tolerância, para que não haja displicência daqueles que necessitam de tolerância. Por quê? Nós toleramos, desculpamos, e tem aqueles que são os desculpistas, que estão sempre renitentes no erro. Como você desculpa, então eles estão sempre errando. Então, Chico diz que nós temos que observar a coerência, sermos coerentes na própria compreensão e aceitação dessa tolerância. Não tolerar tudo de uma certa maneira, porque senão a gente induz o outro ao erro. Então tem que ser aquela tolerância espiritual através da compreensão, sabendo que não por acaso o outro está do nosso lado, para aprender com o outro, como a doutrina espírita nos fala. Então, quando nós precisamos de desculpar quer dizer tirar a culpa, né? Tirar a culpa. Mas para tirar essa culpa eu tenho que ter uma culpa. E para eu culpar, eu preciso de ter um julgamento. É através de um julgamento que eu culpo alguém. Eu falo, não, ele vai precisar de uma desculpa, porque eu julguei. Agora, a psicologia, aí já não é nem a doutrina espírita, a psicologia diz que quando nós julgamos o outro, normalmente nós olhamos aquilo que nos incomoda. Aquilo que não está resolvido em nós, nós identificamos no outro, de uma forma, às vezes, até ampliada. Eu não consigo determinada coisa, então ele não consegue também, aquilo que me chama atenção nele. Então, a psicologia fala que é o efeito espelho, o reflexo. Eu me vejo como num espelho no outro, porque eu não resolvi, então eu vejo no outro. Mas a doutrina fala, há necessidade de julgamento segundo a nossa compreensão. Nós espíritas que entendemos a dificuldade que cada um tem. Então nós julgamos, não sabemos o que se passa com o outro. Às vezes não conseguimos sequer compreender o estágio evolutivo que o outro se encontra, né? Ele traz, cada um de nós trazemos os reflexos do passado.
Então nós estamos justamente nessa encarnação para nos ressarcirmos das mazelas do passado. Então trazemos aqueles resquícios. O espírito Joana de Ângeles diz dos arquétipos, que são aqueles procedimentos que estão incrustados naquela região mais profunda da nossa consciência, no subconsciente, e que é evidente que vem à tona. Então, em muitas situações, a pessoa age por conta dessa imaturidade, por conta desse reflexo do passado, e ela justamente está nesse processo de aperfeiçoamento. Quando nós falamos do outro, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de nós outros também, do outro e de nós outros. Estamos todos, incluídos nesse processo de aperfeiçoamento, que precisamos, como diz o texto, como Chico nos fala, constantemente de desculpas, de sermos desculpados pelos nossos procedimentos. Então, esses reflexos do passado que nós trazemos, o que é a encarnação? Aqui nós ainda não somos nenhum missionário, nós somos espíritos em aprendizagem, Então estamos aprendendo, e esse aprendizado, ele se dá muitas vezes de forma dura, porque nós não aprendemos de um jeito, então o Pai do Céu precisa achar outro jeito, mas para que a gente aprenda. Então somos alunos que temos que aprender ou aprender de alguma forma. Então, entender esse aprendizado que varia o tempo de um para outro. Uns aprendem mais rápido. Uma pessoa muito violenta. Fala, poxa, fulano, mas é tão violento. E a gente não sabe o que se passou por trás também. Às vezes não é nem reflexo de vida passada. Às vezes a própria infância. Às vezes a própria gestação. Um filho que não foi bem querido, quantas mãezinhas, por equívoco, tentam o aborto. Imagina para um espírito com que revolta que ele chega. E às vezes reproduz essa violência na forma das ações, das atitudes. Olha como a doutrina é profunda, como ela vai no cerne da questão. E nós avaliamos, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente avalia muito superficialmente, Então, tem esses casos dessa violência, que pode ser violência de vidas passadas, e pode ser dessa também, dessa própria gestação, da infância, uma infância com tratamento, muitas vezes, duro, severo, reflete no espírito, que vem justamente para acertos e reajustes. Às vezes a gente julga, fala, puxa, mas fulano, outro julgamento nosso, não gosta de mim. Não sei por que ele não gosta, não vai com a minha cara. Eu nunca fiz nada para ele, e ele não vai com a minha cara. E a gente já parou para pensar num comportamento que se chama timidez? Muitas vezes a pessoa tímida, ela não consegue nem te olhar nos olhos, porque ela se sente assim tão constrangida, E é um comportamento mesmo que tem que ser trabalhado, desenvolvido, mas muitas vezes não por nós. Às vezes a gente, com a nossa atitude, até intimida, Mas a timidez, ela tem muitas vezes um comportamento equivocado para nós não conseguimos entender. Pessoas que trazem temores, dúvidas. Imagine, nós temos essa luz, digamos assim, esse holofote que a doutrina espírita nos nossos mundos, no nosso mundo, nas nossas vidas, que nos dá esse equilíbrio, esse brilho, que nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Agora imagina aqueles que têm dúvidas, que não entendem. Quantos vão até por um caminho de um desespero, adoecem, por conta disso, porque a vida não faz sentido. Hoje passamos por processo social com bastante dificuldade. A gente mesmo estava comentando, se a gente não tem a luz da doutrina espírita, se nós não entendemos que estamos em pleno processo de transição, que tudo isso que acontece é necessário que se faça para que a gente aprenda, amadureça socialmente, pense na sociedade como um todo. Se você não tem essa compreensão, é difícil, você acha que nada vai ter jeito, que isso aqui está tudo uma baderna, que essa nauta deriva. Não, nós sabemos, nós temos notícia da espiritualidade, que Jesus não é que ele continua, ele sempre esteve no comando. E tudo o que está acontecendo é sob a permissão de Deus, que é o nosso Pai, que é o Pai de Jesus. Então a Terra está
nessa evolução nas entranhas, que a gente percebe que é uma revolução moral que está acontecendo nessa nossa transição. E nós temos essa bênção da doutrina. Então a gente olha aquele outro que não tem, que é pessimista, que não tem uma conversa boa, que quantos que nós estamos percebendo hoje ao nosso lado, que estão enveredando até pelo caminho da depressão. Quantos? Acha que não tem jeito, que lei não existe, que não é cumprida, que sociedade é essa? Nunca passamos um período tão ruim. Será? Se a gente fizer um apanhado da história, vamos voltar atrás. Vamos lembrar do tempo de Jesus, o que Roma fazia com Jerusalém, né? Dominava, tripudiava. Continua, por quê? É o nosso processo de amadurecimento da humanidade. De lá para cá, nós estamos amadurecendo. Então, nós temos essa confiança, nós temos essa certeza, esse entendimento que nos favorece tanto e nos facilita o caminhar. Jesus dizia, a gente fala diz, porque o Evangelho é muito atual. Jesus disse que os doentes é que precisam de médico. Os doentes não são os sãos. Então, os doentes. Então, a gente falando da tolerância, justamente aqueles que nós precisamos tolerar, tolerância espiritual, a tolerância das bem-aventuranças de Jesus, dos misericordiosos, aqueles que nós precisamos tolerar, que normalmente se encontram ao nosso lado, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, ao nosso redor, são nossos vizinhos, né? Que nós temos que ter aquela paciência que nós aprendemos tanto com a doutrina espírita, né? E que nós precisamos, refletindo sobre isso, lembrar que o cisco no olho do outro que eu estou vendo, eu preciso tirar a trave do meu Evangelho de Jesus, né? Preciso tirar a trave para poder compreender o outro. Quando a gente fala compreender, compreensão, a gente fala, quer dizer que a doutrina é assim, eu tenho que aceitar. Não, compreender não é aceitar. O próprio significado da tolerância, que a gente falou, tolerância, não é aceitar tudo, não. De forma que o outro seja displicente e seja renitente no erro, de forma alguma, né? Essa tolerância amorosa, de compreensão, de poder dar aquela parcela que nós temos, que já felizmente temos a condição de distribuir, né? E essa tolerância, a gente pensa que a tolerância é para com os outros, mas a tolerância é para conosco também. Nós temos que nos tolerar, nós temos que nos conhecer, para saber até onde nós conseguimos chegar também, porque nós também temos um nível de tolerância e de suportar. Quantas vezes nós julgamos que o nosso problema é muito maior que o do outro? Meu problema é muito grande, é insolúvel, não tem jeito, nosso outro tem uma vida tão fácil e o meu é tão grande. Eu sou intolerante com a minha vida, intolerante com as lições, com as minhas lições que a vida me oferece. Então, essa é uma tolerância que eu também preciso praticar comigo mesmo. Os problemas não são insolúveis, todos têm solução. Aliás, a doutrina gosta muito de substituir a palavra problema por desafio. Então, quando aparece um desafio no meu caminho, porque eu tenho condição de superá-lo e de vencer esse desafio. Então, não adianta eu me fazer de vítima, entrar naquele papel de vítima, achar que ninguém me compreende, eu não recebo ajuda. Às vezes a gente se revolta até com a espiritualidade. Eu vou lá no centro, eu peço e não consigo. Quantas vezes não chegou o momento ainda de eu receber? Ou quantas vezes eu estou pedindo de um jeito e a divindade, a espiritualidade está me favorecendo de outra maneira e eu não estou percebendo. Então eu não estou sendo coerente também com a espiritualidade. E me faço de vítima, de coitado. E não tenho papel mais cômodo, mais confortável do que o papel de vítima e o de coitado. Porque coitado, todo mundo tem dó. Ninguém exige nada do coitado. É um coitado. A gente não fala assim, é um coitado. Coitado, você não pede nada. Coitado não precisa caminhar, não precisa fazer esforço, porque ele em si já é um coitado. Então é o pior papel que a gente pode desempenhar,
É o papel de vítima, de coitado. E não somos vítimas e coitados de nada. Porque nós temos, cada um de nós, um anjo da guarda. Cada um de nós tem um programa reencarnatório. Então, tudo aquilo que nos vem para ser solucionado em forma de saúde, em forma de relacionamento afetivo, emocional, em forma de problemas financeiros, enfim, o que nos chega são desafios que nós temos a condição de superá-los. E nós temos esse desafio com a nossa concordância, porque no nosso projeto reencarnatório nós participamos e nós aceitamos passar por esse desafio. Então agora nós aqui estamos, né? Não somos jogados na arena para os leões, de jeito nenhum. Às vezes nós somos leões de nós mesmos, né? Então, não estamos numa arena, temos um anjo de guarda, temos os mentores amigos que nos ajudam, que nos auxiliam. A gente pensa que na casa espírita a gente vem e recebe na quarta-feira, entre 2 e 3h30 mais ou menos, pronto, nós somos assistidos e beneficiados. Encerra o expediente. Negativo. A casa espírita, ela é um pronto-socorro espiritual 24 horas durante 7 dias da semana. Então está sempre, é o trabalho, é uma colmeia, assim que é descrito pelos espíritos, é uma colmeia, como de abelhinhas que não param de trabalhar, a espiritualidade. Nós saímos, eles continuam o trabalho nas nossas petições, dando solução da melhor forma possível para os nossos desafios, né? Então, nós somos abençoados, nós temos proteção, nós temos conhecimento, e isso nos faz caminhar a passos seguros, com coerência, como fala, e com essa tolerância espírita, essa tolerância, tolerar a nós mesmos aquela missão que nós propusemos, aquele nosso missão, karma, como chamar, os nossos desafios. Então, esses desafios, eles podem ser modificados. Nós sabemos disso. Por quê? Quando eu aceito e já vou aprendendo a lição, ele vai suavizando. Eu não tenho mais tanta necessidade. Mas quando eu sou desse jeito, eu me faço de vítima, de coitado, revolta, rebeldia, pessimismo, queixumes, o que acontece? Vai se agravando. Aí vai ficando mais pesada as minhas funções, fica muito mais pesado. Então depende de como, do meu caminhar, é que a coisa vai andando de uma maneira ou de outra. Ainda Chico continua, ele diz assim, nesse texto, muitos perguntam, a pretexto de amar o próximo, né, seria lícito aqueles que nos causam problemas afastá-los da comunidade para nos preservar? Olha a pergunta, né? Seria lícito afastar aqueles que nos causam problema para nos preservar? Então, eles não deram resposta, deixaram essa pergunta para reflexão. Então, a gente foi lá no Livro dos Espíritos perguntar para Kardec. Perguntar a resposta que Kardec teve dos Espíritos, né? Então, lá no Livro dos Espíritos está assim, Deus fez o homem para viver em sociedade. Ninguém vive sozinho. Porque nós necessitamos de todos os nossos companheiros encarnados. Nós precisamos do padeiro, que nos oferece o pãozinho da manhã, do lixeiro, que varre a nossa calçada, daquele que costurou a nossa roupa. Antes de costurar, foi para uma indústria, foi fazer. Teve aquele que teve na plantação, plantou lá o algodãozinho, ou uma fibra sintética, desenvolveu, enfim, o médico que nos cuida. Precisamos de todos, uns dos outros, né? Então os espíritos dizem, todos devem concorrer ao progresso, ajudando-se mutuamente. Livro dos Espíritos. Tanto os pequenos como os grandes. Pequenos e grandes, a visão aí também ela é bem diferenciada. Quem são os pequenos e os grandes diante da lei de Deus? Na sociedade, às vezes a gente tem definido quem são os pequenos, né? Na nossa estrutura social. A gente define bem quem é pequeno, quem é grande. Mas e na estrutura espiritual do Pai, de amor e de misericórdia? Quantas lições recebemos de pessoas que a gente nem imagina, né? Às vezes a gente olha, não dá nada por ela e ela solta uma pérola que você passa e aquilo você nunca mais esquece.
não é? Crianças que falam coisas para nós, essas crianças chegando, que você fica assim, que às vezes um adulto, um estudioso, um filósofo não te fala o que uma criança diz, né? Então, pequenos e grandes, todos juntos. E ainda Kardec complementa. No isolamento, o homem se embrutece. Claro, fica sozinho, ele fica egoísta. Ele não pensa no outro, ele não divide nada. Ele acha que é autossuficiente e ninguém é. Deus nos colocou numa sociedade, como os espíritos dizem. E qual seria o meio melhor, mais eficaz para a gente poder ter essa tolerância, poder exemplificar tudo isso, essa coerência, né? Eles buscam, lá no filósofo grego antigo, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer para saber do nosso grau de tolerância, o que nós podemos e o que nós não podemos suportar. Porque tem situações, tem casos que extrapolam a nossa sensibilidade, digamos assim. Então, isso é uma coisa também que tem que ser trabalhada, a gente tem que ir devagar, não é hoje eu vou sair por aí entendendo todo mundo, não é assim. Eu tenho que ter um amadurecimento, tenho que trabalhar desse meu lado, me conhecer. O que me incomoda? Será que é o que eu não resolvi ainda que está me incomodando no outro? Então, como a gente pensou em Sócrates, que é um filósofo grego, tem uma passagem da mitologia que eu achei muito interessante e muito procedente para o nosso tempo. Todo mundo já ouviu falar do Minotauro? Que vem lá também do Sócrates, né? Lá da Grécia, né? Da mitologia grega, sobre o Minotauro, né? Então fala do labirinto do Minotauro, né? Essa passagem, que é um ensinamento que a gente traduz para a nossa doutrina. Diz assim que Teseu, que era filho do rei de Atenas, Atenas, a capital da Grécia, né? Ele era o filho do rei, que era o Egeu, o rei da Grécia. E o Teseu, ele não estava conformado, porque todo ano tinha que separar jovens, belos e belas, sete meninos e 7 meninas, para levar para o Minotauro, no labirinto do Minotauro. O Minotauro é aquela figura mitológica que ele é corpo de homem e cabeça de touro, né? Aquela figura. E o Minotauro se alimentava com o sangue e com a carne humana. E Teseu não estava conformado com isso. Então ele pede para o rei, seu pai, fala assim, eu vou me oferecer para ir no lugar dele. Aí o rei não queria, claro que não, que fosse o filho. Enquanto eram jovens da sociedade, tudo bem. Mas ele nem deu a resposta. Mas nesse meio tempo, Teseu conhece Ariadne e se apaixona por ela, né? Pela Ariadne. Ele se apaixona e diz que ele quer ir entre esses 7 jovens, quer ser um deles, para ser oferecido para o Minotauro. E Ariadne fala, poxa, eu tenho a única espada que pode matar o Minotauro. E os dois apaixonados, né? E ela dá para ele de presente a espada, que ele mataria o Minotauro, e dá um rolo de barbante para o Teseu. E ela fica segurando na ponta o barbante, e o Teseu entra no labirinto do Minotauro. E o labirinto era tão difícil que ninguém tinha voltado vivo de lá. Nem o arquiteto que construiu o labirinto conseguiu sair dele, né? Então Ariadne fala, então olha Teseu, você vai seguindo esse fio de barbante, chega, mata o Minotauro e você consegue voltar. Porque não adianta nada só matar o Minotauro. Porque se ele matasse o Minotauro, ele não ia igualmente conseguir sair, ele morreria, né, de inanição ali naquele labirinto. E assim ele faz, ele vai, consegue matar o Minotauro e consegue fazer o percurso de volta. E quando ele chega... De Ariadne. Quando ele chega, Ariadne está na ponta, esperando por ele, né, e ao reencontro do amor. Então a gente pode traduzir isso para a doutrina espírita. O Minotauro são os perigos, né, que a encarnação nos oferece. Quando nós vamos livre, leve e solto, sem nenhum subsídio, sem nada que nos ampare, o que acontece? A gente não volta. Ou melhor, a gente não cumpre o nosso papel na encarnação. Por quê?
porque nós perecemos, nós perdemos uma oportunidade, né? Agora, quando eu tenho aquele fio do esclarecimento, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, esse fio que me dá um norte, e que eu sei que eu posso chegar até o mal. Eu encontro o mal, todos encontram o mal de alguma forma ou não. Encontramos sim o mal na sociedade, porque ele existe, está aí, nos tenta, né? Através de através das drogas, através do noticiário da TV, tantas coisas nos intoxicam, não é verdade? Então, nós temos que ter esse fio de Ariadne, esse barbante, que quando estamos intoxicados, nós temos, através da luminosidade, né, dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, fazer o caminho de volta e encontrar o amor e o equilíbrio, que é o que nós precisamos na nossa encarnação. O reencontro conosco mesmo, com amor, porque ninguém veio aqui para sofrer, para se perder no labirinto da encarnação, de espécie alguma. Nós viemos para ser vencedores. É essa coerência que nós temos que ter, saber a responsabilidade que nós temos, porque todo esse conhecimento que nos é colocado à disposição na doutrina espírita, nós somos responsáveis. Não adianta querer, o próprio Chico diz, dar uma de Pilatos e lavar as mãos. Não adianta eu lavar, fazer de conta que eu não sei. Hoje eu já conheço, então a minha responsabilidade é outra, é muito maior. Então eu conheço, não adianta lavar as mãos, senão vai acontecer o que aconteceu com Pilatos. Ele sentiu sangue de Jesus, que era inocente, qual foi a acusação dele? Que ele dizia que era rei? Não tinha do que acusar Jesus. E ele sentia nas mãos o sangue de um inocente. Ele passa por esse processo psicológico de culpa, que ele não deixou mais de lavar as mãos, lavava constantemente as suas mãos e chegou até se suicidar, porque ele não aguentou o peso da culpa. E quando nós lavamos a mão, a nossa culpa é muito grande. Por quê? Porque nós temos, não por acaso, aqueles, a gente diz pequenos, mas aqueles que Deus coloca, muitas vezes menores que nós do nosso lado, para que a gente sirva de modelo. Jesus não é modelo para nós? Numa escala bem menor, nós somos modelo para muitos também, que estão do nosso lado, que vê nosso comportamento, e que às vezes nos falta a tolerância para com ele, a tolerância espírita, a tolerância amorosa, a tolerância da misericórdia de Deus, para que a gente possa ser bem-aventurado, como diz o Sermão do Monte. Então, Jesus, ele sabe, ele identifica as nossas possibilidades, ele coloca ao nosso lado, no nosso caminho, nas nossas vidas familiares, profissionais, sociais, pessoas, porque ele confia em nós. Ele sabe que nós podemos e damos conta de auxiliá-los. Então, uns auxiliando os outros. Auxiliamos nesse momento, ali adiante necessitamos de auxílio. Quem nunca cai, quem nunca derrama uma lágrima, quem nunca entra num processo depressivo? Entramos sim. O perigo não é entrar, o perigo é permanecer. Entramos, todos nós entristecemos. Jesus chorou. Nós choramos, nós entristecemos, sentimos, né? Muitas vezes nos faltam as forças. E nessa hora, nós temos aqueles que nos auxiliam, se não encarnados, da espiritualidade. Então essa é a nossa responsabilidade, essa é a proposta do amor, da misericórdia, como é tirado esse texto, das bem-aventuranças, da misericórdia, que a gente possa ter para com o outro, a misericórdia que o Pai tem conosco, a misericórdia maior, nos subsidiando de todas essas informações que o Evangelho de Jesus e a doutrina nos dá. Jesus, quando curava, Jesus, quando libertava daqueles espíritos infelizes, Jesus nunca dizia, vocês estão livres. Ele não dizia isso. Ele dizia, vai e não tornes a errar, não peques mais, não tornes a errar, para que nada de pior te aconteça. Porque se você recebe essa bênção e novamente erra, você não usufrui
da bênção que recebemos. Por quê? Porque caímos novamente no erro de uma forma muito mais intensa, porque é uma complicação que nós tivemos essa graça antes. Então vai, Jesus diz para nós, vai e não erre mais, para que nada de ruim te aconteça. E nós, sempre como filhos de Deus, precisamos e contamos, não podemos nunca esquecer, com a misericórdia do Pai. E Ele nos abastece com a sua misericórdia. E a gente nunca esquece da nossa mãe, a nossa mãezinha também, Maria Santíssima, né? Ontem foi o Dia das Mulheres, né? E a gente lembra muito de Nossa Senhora, uma mulher de fibra, mulher que recebeu Jesus, né? Aqui na terra, que abriu, né? Abriu as portas para a maternidade, que recebeu Jesus. Então, pedindo que a Nossa Senhora também nos abençoe, né? E nos dê, assim, essa sensibilidade de mãe. Que Jesus nos abençoe. Bem, então chegou a hora das perguntas, né? Das colocações. Alguém sempre tem alguma coisa para falar, né? Internet não tem? Não tem internet, não. A internet não tem nem imagem, né? A Matilde... Não tem, né? Jesus, ele tolerava os saduceus, mas porque ele compreendia a situação, mas ele jamais compactuou com o erro. Ele demonstrava exatamente que eles estavam errados e ele dizia, através das suas parábolas, da sua vivência, os ensinamentos, como se deve viver. E para isso, nós temos esse lume, nós temos esse farol que nos ilumina e nos conduz. Nós temos um roteiro de vida. Então, se nós seguirmos isso com compreensão, tolerando e compreendendo a situação de cada um, nós vamos ser mais felizes. Bem, nada como a mestra, né? Nada. Falei hoje que a responsabilidade é duplicada, né? Porque o aluno fala na frente do mestre, né? É prova na escola, né? Sempre, né? Alguém mais tem alguma colocação? Vladimir, alguém? Não mais? Não? A Sandra? Então é só agradecer a tolerância, né? Não, só a Leda trabalhando não dá, né, Leda? Obrigada pela palestra, lindíssima. E eu acho que nós estamos num momento político, econômico, que fala diretamente disso, da tolerância que nós temos que ter e termos essa confiança que isso passa. Né? Estamos num momento difícil, já tivemos piores, até mesmo aqui no Brasil. E ontem, conversando com uma pessoa, fui fazer uma compra e essa pessoa estava dizendo que nada estava certo, que esse país não tinha jeito. Meu Deus, se todo mundo pensar assim, nós vamos nos afundar. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que confiar que realmente o que estamos passando tem a ver conosco, ninguém está aqui por acaso, né, encarnado nessa fase, nesse país, e que a gente tem que contribuir fazendo a nossa parte, exatamente, trabalhando honestamente, educando nossos filhos, sendo tolerante conosco e com todos ao nosso redor. Então, se o pensamento tem força, se o pensamento cria, vamos pensar positivamente que isso vai passar. E esse país lindíssimo, chamado Brasil, vai ter um governante à sua altura. Né? Então, temos que... se não nessa encarnação, quem sabe, num retorno aqui para esse país, mas vamos contribuir, pensando para frente. Nós temos que vencer, pelo amor de Deus. Com certeza. Aliás, Sandra, bem colocado isso, né? Verdade. Isso nos lembra, né, muitas mensagens da espiritualidade, né? Os espíritos têm nos pedido muita prece, muita vibração, porque eles estão encontrando dificuldade de trabalhar pelo pessimismo que está se alastrando, né? Então, eles estão pedindo muito que a gente ore, que a gente emita essas energias positivas de amor, de confiança, né? De confiança no futuro, para que possa mesmo se estabelecer aquilo que está se estabelecendo, né? Esse período, né, de regeneração pelo que o planeta está passando, e essas convulsões sociais sempre houveram na sociedade. Isso
não é de hoje, né? Sempre teve. São processos que são superados. Olha, um dos mais recentes que nós tivemos, né, foi a própria libertação dos escravos, a escravatura, que foi uma mancha terrível na nossa história. Não foi um processo assim, não foi uma coisa que aconteceu de repente, né? A gente sabe que resquícios ficaram e que até hoje, no atendimento, né, aos espíritos, a gente vê aqueles espíritos ainda perturbados dessa época que passaram para o plano espiritual. Então, esse processo de transição que estamos passando, social, faz parte da evolução, faz parte do nosso amadurecimento como cidadãos, compreendendo, né? Compreendendo, não é dizer que hoje acontece, não. A história toda mostra que sempre houve diferentes fatos e que, pós esses fatos, houve uma mudança de comportamento, de estrutura social, houve sim um ganho, um progresso, porque a lei de Deus, uma das leis, é a lei do progresso. Então, nós estamos sempre progredindo. É só fazer um apanhado da humanidade, para a gente ver como hoje estamos muito melhores do que estivemos no passado. Como você colocou, recentemente perguntaram para o Divaldo, né, por que o Brasil estava passando por isso, e ele, na resposta, ele colocou exatamente o que você falou. A espiritualidade superior está tendo muita dificuldade para emanar para entendimento ao Brasil, porque por causa do pessimismo. Tá muito, ele falou que está muito elevado o grau, então formou-se como se fosse uma mancha mesmo assim, em cima do país. E está difícil a assistência. E você vê, numa época que nem era tão tumultuada como hoje, né? O Chico, daquela maneira doce que ele era, o Chico Xavier, né? Ele falava assim, às vezes, quem participa às vezes, de determinados processos, né? Como nós temos visto, sociais, ele fala, são irmãos tão equivocados, tão necessitados, e o Chico diz, Chico Xavier, ninguém gostaria de estar no lugar deles no despertar. Então, é muita oração, é muita vibração, para que a coisa possa... Nós não sabemos lá atrás, porque nós estamos aqui hoje, nós não sabemos lá atrás, né, os nossos passos como foram. Então, nós temos sim que sustentar vibratoriamente esse nosso país, né? Precisamos, porque a espiritualidade tem pedido a nossa colaboração. Compreender a necessidade desse momento. Exatamente. Que é de transição realmente, para nós nos confirmarmos no meio. Exatamente. Né? E não é não fugir do momento, né? Não é se esconder, é viver a realidade, mas também não dá tanta vazão como a mídia está fazendo, né? Infelizmente. Eles colocam uma situação muito negativa o tempo todo, todos os jornais, alguém que tem um microfone só fala coisa ruim. Incita as pessoas, isso que a gente fala, sempre à noite, a gente recomenda numa casa espírita, ao invés de ligar no jornal à noite, né? Porque o jornal lido é uma coisa, ouvido é outra, a gente ouve, a voz passa toda a emoção, toda a energia da pessoa. Então, às vezes nós vamos nos intoxicando com isso e dormimos mal. Então, se a gente dorme mal, para onde que vai? Para onde que vamos durante o nosso sono físico? O corpo está descansando e o espírito, ele fica nessa inquietação, e quando volta de manhã tudo de novo. Então a gente sempre recomenda uma oração, uma leitura dessas boas, tem tantos livros, né, de uma leitura boa, para a gente pode se condicionar e ajudar, inclusive durante o sono físico, nesse processo porque nós estamos passando, né? Você quer falar alguma coisa? Esse microfone aqui não deve estar. Vamos mudar. Parabéns a todas as mulheres, né? Nossa, foi muito bom vir hoje aqui e ouvir essa palestra sua maravilhosa. Porque quando você falou do Minotauro, parece que era para mim. Que eu acabei também de matar o Minotauro e a ponta do barbante está aqui. Parabéns, por isso que eu estou aqui hoje. Parabéns. A ponta está aqui mesmo. E sobre essa mensagem que eles estavam falando do Divaldo, foi uma das coisas que me ajudaram muito na última semana. Porque esse é um tratamento muito intenso, muito doloroso, e que vai continuar ainda por algum período e tudo. E essa mensagem que ele pede para a gente orar, para a gente confiar, porque não está tão ruim assim,
do jeito que estão mostrando, que a mídia está mostrando, que as coisas não estão tão assim, que a gente tem que ter muita fé, que a gente não pode nunca perder a nossa fé. Isso me ajudou muito, porque a semana passada eu recebi umas notícias que eu não gostei muito, e isso me levou lá para baixo. Mas quando eu recebi essa mensagem no meu WhatsApp que eu li, eu falei, é uma esperança. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer isso. Exatamente. Né? E uma mensagem que foi psicografada dia 1º/11, né, de 2015, né, pelo Divaldo, e uma mensagem maravilhosa, né, que faz muito bem para todos, se todos tiverem acesso para ler. Ajuda muito a gente sair dessa energia, porque eu passei por uma situação que eu precisei muito da ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, e ele me ajudou na hora. Ajuda. Na hora. A médica chegou para mim e falou, olha, eu não vou poder fazer nada por você na mesa de cirurgia. Eu não vou poder controlar o sangramento, o seu estado é gravíssimo. Eu pedi, doutor Bezerra de Menezes, me opera agora, eu confio no senhor. E eu estou aqui. Olha aí, tá vendo? Testemunho Muito obrigada. maravilhoso, né? Depois dessa, Muito né? bom, né? O fato tem uma coisa, né? Existe um problema, ele precisa de solução, não precisa de agravamento, né? O problema está aí, nós temos que solucionar o problema, né? Não podemos... o caso problema do não, desafio, né? o desafio. A gente fala Não, desafio, é o caso desafio. do médico e do doente, né? Se você se juntar ao médico, você cura a doença. Agora, se você se juntar à doença, então não tem cura. Exatamente. Não falta, né? Se todo mundo tivesse consciência que a coisa está tão grave. Não falta ninguém. Sempre tem, né? Alguém. A boca sempre é boa, né? Muito bem, então, né? Vamos agora, chegou a hora do nosso agradecimento, né? Palestra da Leda e tudo aquilo que nós recebemos. Então vamos cerrando os nossos olhos. E agora, nesse momento, é o momento do agradecimento. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos amigos da espiritualidade, os depoimentos que aqui tivemos, né? De confiança na espiritualidade e de ação da espiritualidade, atendendo essa confiança. Não é para duvidar. E vamos retribuindo tudo isso em forma de amor àquelas pessoas que nesse momento se encontram necessitadas, pensando com muito amor e carinho, vibrando por aqueles nossos irmãos que se acham enfermos nos hospitais, que Jesus possa levar a eles tudo aquilo que eles necessitam em forma de consolo e de merecimento. Vamos vibrar por aqueles nossos irmãos que se acham nas ruas, sem lar, que eles possam ser reconfortados, moralmente amparados pela espiritualidade. Vamos vibrando também, queridos irmãos, pensando com muito amor naqueles nossos semelhantes, nossos irmãos, com os quais nós não temos muita afinidade. Vamos vencer essa barreira, vamos procurar ser fraternos, entendendo que em algum momento da nossa jornada evolutiva nós vamos nos encontrar com eles como irmãos amorosos e fraternos. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, aquelas criaturas que ali estão, que possam receber nesse momento a luz divina, que a espiritualidade superior, os nossos amigos, guias, protetores, amáveis amigos, possam estar lá, atendendo todos esses nossos familiares e amigos. Vamos vibrando pela nossa casa, a Casa do Caminho,
para que possamos ter aqui sempre a luz da qual sempre estamos vindo em busca. Que essa luz nunca se apague, que essa luz aumente cada vez mais. E finalmente nós vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos receber todo o amparo da espiritualidade na nossa regeneração, na nossa transformação, na nossa reforma de valores, para que possamos sempre focar aquilo que é justo, que é certo, que é correto. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Que assim seja. E assim nós vamos agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade, por tudo que nós recebemos nesse momento, a palestra que nós recebemos em forma de ensinamento, que isso possa nos servir como mais um degrau para a nossa evolução. E assim nós vamos encerrando as nossas atividades nesse momento, continuando com os passes, dizendo graças a Deus.